No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Um abraço, Fabiano Lupe. Eita, nós. Muito bem, senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do nosso Papo de Rádio. Eu sou Kleber Salles, é um prazer, viu, você aqui no nosso canal do YouTube, aqui nos nossos programas, né, nas nossas rádios também que estão nos retransmitindo, né, nas web rádios, temos várias, por isso que eu já dou aquele alô para todas elas aí, né, que estão junto com a gente, e você que está ouvindo o meu programa de rádio, que é o Show da Manhã, de segunda a sexta-feira na Super Rádio 90, né? Sempre das 8 às 11 da manhã, né? Até durante a edição dessa gravação estamos até às 11 da manhã. Pode ser que tenha mudado de horário, não sei também, né? Vai saber, mas estamos aí, viu? É o nosso Papo de Rádio, o nosso canal do YouTube é o Rede KS, né? Se inscreva lá para ouvir as entrevistas. Quem gosta de rádio, quem curte, quer saber mais a respeito dos comunicadores, a respeito aí de grandes nomes do rádio brasileiro e do rádio sul-mineiro também, pode ficar à vontade. Hoje eu tenho um convidado aqui super especial, um cara, gente finíssima, que eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, trocar ideia, que a gente troca muita ideia no Zap, né, nos Locuteiros Crazy, né, e fora dos Locuteiros Crazy também. Esse cara conhece muito de música, gente, melhor do que o Google, rapaz. Tudo que eu pergunto o Google falha um monte de vezes, ele nunca falha. ele infelizmente, no momento, infelizmente pro rádio, ele tá fora do ar, mas esteve no ar nos anos 90, né? Eu ouvia muito ele na Rádio Alterosa de Brasópolis. Meu amigo Mário Santana. Ei, Mário Santana, prazeraço, viu, rapaz? Tudo bem? Satisfação conversar contigo, Clebinho. Kleber Salles, até que enfim ajustamos os nossos horários aí para que a gente pudesse bater um papo aí, né, sobre rádio. Com certeza. Isso aí. Ah, muito bom, viu? O Mário Santana tava morrendo de medo aqui desse programa. Ele tava falando aqui, estou com medo, eu não sei o que eu vou falar, eu tô com medo. O povo tem... Eu me sinto o próprio Jô Soares quando o pessoal fala essas coisas, rapaz. Eu falo, você não pode ter medo. Tu é um exímio entrevistador, realmente. A razão, né, desse meu medo, desse receio, é porque eu no rádio tive algumas experiências, né, entrevistando pessoas, né, mas jamais como entrevistado. Então é bem diferente, né? Exatamente. Eu tô entrevistado, né? Eu gosto muito de entrevistar as pessoas, né? Mas como entrevistado, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Eu também, rapaz, eu tô aprendendo a entrevistar agora, né? Esse papo de rádio aí é meio que um desafio que eu resolvi fazer comigo mesmo. Falou, Kleber Saleta, eu falei pra mim assim, Kleber Saleta, você tem que entrevistar o povo pro seu programa não ficar só arroz com feijão, ficar só tocando música e anunciando e desanunciando. Entrevista o povo de rádio, que é um assunto que você domina. Eu falei pra mim mesmo. Maravilha, ele tem se saído muito bem. Eu tenho te acompanhado, entrevistas com vários locutores aí, inclusive amigos, né? Eu tenho acompanhado e tem se saído muito bem. Tá de parabéns, hein, Clebinho? Valeu, tá de parabéns. Rafael, que isso, muito obrigado. Aí, Mário Santana, nosso BG aqui, ó, uma das nossas músicas prediletas aí, essa música eu conheci agora, porque eu não tenho conhecimento, vasto conhecimento que o Mário Santana tem, né? Uma música do Stevie Wonder que nós estamos colocando instrumental aqui, porque vai que o YouTube corta nós, né? Então eu acho que colocar instrumental, viu, YouTube? É instrumental, viu? Não tem a voz do Stevie Wonder aqui, infelizmente. Antes prevenido que remediar. Exatamente. E vai virar, agora já é oficial aqui um dos BGs do nosso Papo de Rádio, essa música. Na verdade, essa eu não perguntei pra você, né? Na verdade, eu escutei no rádio essa música
E aí eu fiquei, poxa, mas eu não tenho toda a discografia do Stevie Wonder e essa eu não tenho, rapaz. Do I Do? Exatamente. De 1982. Essa música é um clássico, né, do repertório do Stevie Wonder, e no álbum, o Original Musicarium, que é de 82, que é uma belíssima coletânea, né, que inclusive você tem, né? Saíram 2 faixas inéditas, né, nessa coletânea, que é o Ribbon in the Sky, né? Aquela lentinha maravilhosa, e essa faixa muito dançante, que é o Do I Do, né? Essa música é espetacular. E essa música, que inclusive é uma das minhas favoritas do Stevie Wonder, e sei que de ti também, né? Ela ficou várias semanas, né, no Hot 100 da parada da Billboard norte-americana, né? E ela encerrou o ano de 82 na 13ª posição. Na parada de Dance Charts, ela ficou em primeiro lugar, Clebinho. Olha só. E na parada de Soul Music, em segundo lugar naquele ano. Não é à toa que é uma tão música boa essa música realmente, realmente, né? E não dá pra ficar parado. Exatamente. Né? E o Pânico nunca usou essa música de BG, então é porque eles estavam... Porque eu já sabia que eu já ia usar essa música, então o Emílio Surita falou, toma pra você, não vamos usar essa música não, né? Acredito que sim, se é que não utilizaram, hein? É verdade. Em alguma fase aí do programa, né? Em alguma temporada do programa, né? Porque ela fica perfeita de BG. Com Aliás, eu conheci essa versão instrumental contigo, tá? Ah, legal, hein? Pra mim, Pelo foi menos... uma grande novidade e fica muito boa realmente pra BG. Ela já cantada já fica, instrumental então. É sensacional, boa. Muito bom. Ô Mário, como que começou aí esse gosto seu por música e depois, e consequentemente por rádio? E hoje você dá aulas de inglês, né? O Mário é professor de inglês, está fazendo veterinária também, né? Áreas totalmente diferentes do rádio, apesar que o inglês tem muito a ver com o rádio por causa das músicas, né, internacionais e tal. Mas como que você começou a gostar de música, de rádio, e como que você chegou no rádio? Eu acho que ambos, né, os itens aí, os ingredientes, surgiram na minha vida na mesma época. Eu acho que o rádio, ele surgiu na minha vida bem cedo, bem já na minha mais tenra infância, claro, obviamente não profissionalmente, mas como um item indispensável na minha vida. Eu te conto essa história. Tudo começou com a minha mãe, né? Ela gostava muito de rádio e tinha rádio em todos os lugares da casa, né? Principalmente um rádio em cima da geladeira. Ela tinha no alto da estante da sala, no alto guarda-roupa no quarto dela. Então, onde ela estivesse, ela estava ouvindo rádio. Eu era um guri, um moleque como outro qualquer, que gostava de brincar, né? Aquelas brincadeiras mais lúdicas da nossa infância. Mas desde já bem cedo, que eu me lembro, até onde a memória chega, dos 4 anos de idade, a programação do rádio me chamava atenção. Os locutores, né, que minha mãe ouvia, as músicas que ocasionalmente também rolavam na programação, né? Eu posso citar aqui alguns nomes, né, famosos, isso que a gente está falando aí da década de 70, né? Sim. Início da década de 70, e a programação do rádio no Brasil toda em AM praticamente, porque o FM ele demorou um pouco para se popularizar, para chegar, só foi mais no final dos anos 70, então ouvia-se rádio AM, né? E a AM era popular, era a AM pop jovem, a AM dominava. E minha mãe ouvia aquelas rádios famosas, né? Entre elas, as principais era a Globo, né? a Tupi, a Bandeirantes, a Record, e aqueles locutores, né? Que a gente conhece muito bem. Tinha o Barros de Alencar. Né? Barros de Alencar, as preferidas do Barros de Alencar. Nem sei como é que é a voz dele direito. Exatamente. Ele tinha um programa, inclusive, de Jovem Guarda, no começo dos anos 70. E eu conheci os grandes hits da Jovem Guarda
com o Barros de Alencar, né? Mas pro final dos anos 70, ele também tinha um programa que chamava Só Sucessos, né? Entre a Rádio Tupi. Também o Eli Correia, né, Clebinho? O grande Eli Correia. A lenda viva do rádio é o Eli Correia até hoje aí, né? Com certeza. O José Paulo de Andrade, né, na Bandeirantes FM. Desculpa, na Rádio Bandeirantes, né? Bandeirantes FM na cabeça. Aquele famoso Pulo do Gato. Minha mãe já cedinho estava ali ouvindo. O Paulo Barbosa, né? Grande Paulo Barbosa, que já se foi também, Record, né? Globo, Capital. E o Zé Bétio, que era um tio meu, que era fanático pelo Zé Bétio, né? Zé Bétio passou pela Capital, pela Record, tinha aqueles bordões, né, Clebinho? Joga água Vamos nele. levantar! Vamos levantar! Eita, Zé Bétio. O gordo! Joga água nele! Eu ficava hipnotizado. Classicaço do rádio, né? Com tudo. Pois eu ficava realmente hipnotizado com o carisma, né, desses locutores. Tinha também lá aquele locutor, mas me deu um branco no nome agora. Ele apresentou aquele programa, o Aqui Agora, no SBT, que era aquele jornal sensacionalista. Aquele que foi o Gil Gomes, né? Era o Gil Gomes, com certeza. Meu tio adorava. Quiseram outro tipo de programa de rádio, né? Então, tudo começou ali. Eu brincava, mas eu ficava muito atento, não sei porquê, à programação do rádio. E mais as músicas que eram tocadas, ali eu fui conhecendo as músicas e gostando cada vez mais. A música começava a fazer parte da minha vida. Eu ia brincar de alguma coisa, tinha que estar a música ali ao redor de alguma forma. E... bom... isso posto, Clebinho, eu não tinha acesso ao rádio, ao aparelho de rádio da minha mãe, obviamente. Olha. Né? Porque estava no alto, ficava. Isso aí que eu tô falando de quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu não alcançava a geladeira, eu não alcançava o guarda-roupa, eu não alcançava a estante da sala. E já era meio que estratégico essa questão de colocar o rádio alto para eu, que era moleque, não pegar. Porque eu podia estragar o rádio, né? De repente brincar com o rádio. Então minha mãe já colocava para eu não pegar. Mas o que acontecia é que eu ficava refém dessas estações de rádio que minha mãe ouvia, né? Eu queria, Clebinho, era pegar o rádio, sabe? Eu queria pegar o rádio, mexer no rádio, sintonizar ali, girar o dial, mas eu não conseguia. Então... frustrante, né? Pois sofrendo. Eu ficava refém daquela programação desses locutores que eram ouvidos, né? E em AM, né? Eu morei em diversos lugares, inclusive na infância, em diversas cidades. A minha mãe pegava por ondas médias, ondas curtas, ondas temperadas, estava sempre ouvindo esses comunicadores aí. Mas eu queria conhecer mais do rádio. Então, eu pedi de presente um rádio. Eu queria um rádio para mim, Clebinho. Para mim, eu queria um rádio. Sim. Então, todo mundo que viveu essa geração anterior, a infância anterior aos anos 90, aos anos 2000, tu sabes que eu acredito que o grande presente de infância, pelo menos para a gente, para os moleques, era uma bicicleta, não era? Com certeza. Uma bicicleta, concorda? Uma bola. Para mim, seria um rádio. Eu queria um rádio. Mas que fosse um radinho de pilha bem pequenininho. Radinho de pilha me lembrou agora o Genival Lacerda, né? Aquela música dele, emblemática, né? Do radinho de pilha, né? Cheio de duplas interpretações. Sim. Mas enfim, o primeiro presente que eu ganhei, isso eu já estava um pouquinho mais velho, né? Já com 6, 7 anos, foi um rádio, tá? Em segundo veio a bicicleta. Porque foi o presente de Natal. O que tu preferes, o rádio ou a bicicleta? Eu escolhi o rádio, porque eu queria ficar mexendo no rádio. Eu queria ter um rádio para eu ouvir a hora que eu quisesse, né? As músicas que eu quisesse, as rádios que eu quisesse. E ali, Clebinho,
abriu, então, para mim, uma brecha para eu conhecer outras emissoras de rádio na época. Sim. Né? Então, agora eu já não era mais refém, né, daquelas rádios que eu mencionei, da Tupi, da Record, da América, né, da Capital. Eu comecei a girar o daio e conhecer as rádios AMs, friso na época, pop, rock jovens da época. Uma delas, que me influenciou muito na minha locução, inicialmente quando eu fui fazer rádio, é a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Ah, Rádio Mundial. 860. Acho que muitos dos seus ouvintes, né, lembram dessa rádio. E eu cheguei a pegar ali a fase do DJ Big Boy, ainda fazendo programa na Rádio Mundial. E ele ali tocava a nata, o que estava saindo de novidade ali no rock, na soul music principalmente, era no programa do Big Boy, né? Na Mundial. Conheci também a Rádio Excelsior daqui de São Paulo. Sim. Né, que era especializada em música pop. Tinha até um locutor lá que eu gostava muito. Por onde será que ele anda? O Dedé Gomes. Né? E tinha um programa lá que era Pediu, Tocou, Ganhou. Tinha o Peça o Bis para o sucesso, né? Os ouvintes participavam por carta, por telefone. Descobri outra, na Rádio Jovem Pan, tinha o Serginho Leite, né? Sim, sim. Que imitava um monte de gente famosa por aí, desde Pelé, Maguila, Agnaldo Timóteo, né? Calbi Peixoto, até o Zé Bétio mesmo ele imitava. Aí mesmo, o Zé Bétio também. Barato, né? Que interessante. Passei a conhecer essas outras rádios e nunca mais larguei. Onde eu ia, elas estavam ali junto comigo. Sim. Com essas rádios, o meu leque musical aumentou mais ainda, principalmente a de músicas internacionais, porque anos 60, 70 e 80, a programação majoritariamente das rádios era internacional, era até desproporcional, né? 3, 4 músicas internacionais para uma música nacional, né? Mas ali eu comecei a prestar atenção nas músicas e a brincar de rádio, Clebinho. Olha só. Eu fui o tipo de garoto que preferia brincar de rádio a jogar bola, né, com os outros moleques, né? Principalmente porque eu sempre fui um perna de pau. Meu Deus, sempre joguei bola muito mal. E a sua infância, você viveu toda em São Paulo ou em Itajubá? Como é que você... Vivi Itajubá, né? A infância é onde eu tive a primeira experiência mudando muito de cidade, né? Primeiro Itajubá, morei no Sul também, né? Sim. Um tempinho em Curitiba. Que a família da minha mãe é toda do Sul, né? Que delícia que é morar em Curitiba, bem pelo Porto Alegre, frio, né? E Rio, e depois voltando para Itajubá de novo. Olha só. Mas Curitiba é muito bom por causa do frio, não é não? Deve ser uma delícia. Com certeza. O que me atrai no Sul é realmente esse tempo frio. Se pudesse, eu moraria na Sibéria. A gente sempre comenta isso, na Rússia, né? No Polo Norte, no Polo Sul, em algum lugar, porque eu adoro frio, né? Sou muito calorento, cara. Olha só. E aí... Onde eu estava mesmo, Clebinho? Agora até eu me perdi também. Falando sobre a influência. Né? Você era um perna de pau, gostava mais de brincar de rádio, né? Em vez de brincar de bola. Pois é. Isso aí culminou mais precisamente quando eu já estava com uns 11 para 12 anos, que eu ganhei um gravador, Clebinho. Porque eu não tinha o aparelho de som que a gente tinha em casa, era um aparelho bem simples, ele não tinha gravador, né? Não tinha lá um toca-fita inicialmente, mas também não teria como brincar de rádio ali. Eu queria um gravador daqueles portáteis, né? Sim. Que a gente podia colocar até pilha e já tinha um microfone embutido, porque dali eu podia acoplar o rádio ou o toca-disco que eu tinha e brincar de programa de rádio.
Foi ali, quando eu ganhei esse gravador, que eu comecei essa questão de brincar de rádio mesmo, em casa. Mas eu brincava e inconscientemente eu não imaginava que um dia iria me tornar um profissional de rádio. Eu apenas brincava. O que acontece é que durante a adolescência isso foi se intensificando. Sim. E ali, mais à frente, eu morando em Itajubá, eu ouvia muito a Rádio Itajubá e a Rádio Universitária. Aliás, quem é de Itajubá sabe que naquela época existiam apenas essas duas emissoras de rádio. Sim. E eu ouvia muito Antônio Vasconcelos, que é o Vasquinho, né? Não sei por onde anda o Vasquinho, né? Ele apresentava um programa que chamava Show da Tarde. Eu telefonava muito pro programa dele pedindo música. Sim. E ele tocava as músicas que eu pedia. Que legal, hein? Até que um dia eu fui à Rádio Itajubá para conhecê-lo. Né? E conheci o estúdio da Rádio Itajubá, me apresentei, que era o Mário que ligava para o programa dele. Foi muito bacana esse dia, né? Tinha a Rádio Universitária, que tinha os grandes locutores ali que posteriormente foram para as FMs de Itajubá, né? O Paulo Renato, Cláudio Papa, Renato Vita, que também serviram de fonte de inspiração para mim, sobretudo em FM. Sim. Eu morava num bairro em Itajubá, morei no bairro Oriente, dali fui para Porto Velho. Do Porto Velho, nós mudamos para o bairro Avenida. No bairro Avenida, Clebinho, eu descobri que funcionava ali, bem pertinho de onde eu morava, os estúdios da Estéreo Sul. Sim. A Rádio Estéreo Sul do Zé Maria. Grande Zé Maria. A Estéreo Sul acredito que ela seja uma rádio web hoje em dia, Clebinho. Sim. Tenho quase certeza web, que é. Uma rádio web. Na época era uma rádio de estúdio fechado. De circuito fechado, desculpa. Então, o som dela era alugado para ambientes. E alguns locais, até externos mesmo. É interessante isso aí. Então, por exemplo, tinha uma sorveteria. Eu me lembro bem de uma sorveteria em Itajubá, que não existe mais, eu nem sei mais o que é naquele local. Era uma sorveteria que chamava Sem Nome. Que na época, nos anos 80, esse sorvete sem nome estava muito famoso. Era sorvete sem nome mesmo? A sorveteria tinha esse nome. Então, ali dentro dessa sorveteria tinha o som da Estéreo Sul. Né? Legal. Na praça principal de Itajubá, que é a Praça Teodomiro Santiago, havia o som da Estéreo Sul, naquele ambiente ali externo. E os jovens naquela época se encontravam muito ali de fim de semana, né? O início da balada era ali, se encontrar na Praça Teodomiro Santiago para depois ir para outros locais. E os jovens ficavam ali curtindo a programação dela, que era pop jovem, bastante pop jovem, legal. Aos moldes da Rádio Universitária. E até um pouquinho na Rádio Itajubá, que a Rádio Itajubá sempre teve um apelo mais popular, mas tocava música jovem também. Bom, o que passou pela cabeça, Clebinho? Bom, Clebinho, eu falo demais, tá? Então, vai controlando o tempo aí direitinho, tá? Vamos que vamos. Pode ficar à vontade. Valeu. Eu falei, por que não, Clebinho? Eu tava morando pertinho da Estéreo Sul. Eu vou bater lá na porta e vou fazer um teste para locutor. Né? Muito a contragosto da minha mãe, que não queria que eu trabalhasse na época, porque ela queria que eu concluísse os estudos primeiro para depois trabalhar. Ela achava que se eu fosse trabalhar eu ia acabar negligenciando os estudos, algo que nunca aconteceu. Eu sempre consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Consegui convencê-la, né? E aí fui lá na Estéreo Sul. O Zé Maria logo me atendeu, né? E eu falei que eu gostava muito de rádio, que eu queria, de repente, poder ver o que eu poderia fazer lá para ajudar no trabalho, nem que não fosse remunerado, tá? Só para eu participar do rádio. Eu gostava da programação da Estéreo Sul, né? Frequentando muito a Praça Teodomiro Santiago, ouvindo aquela programação super jovem, achava isso legal. Ele, acho que gostou de mim e fez um teste. Ele pediu para que eu lesse um texto. Esse texto era uma propaganda. Sim. Acho que ele, de repente, poderia até passar pela cabeça dele que eu ia ler apenas
o comercial. Uhum. Mas como eu já ouvia rádio há muito tempo, eu conhecia muito bem propaganda, né? Eu não apenas li, eu acho que eu interpretei a propaganda, aquele comercial. Uhum. Opa, isso já despertou uma atenção, né? Sim. Lembrando que nessa época aí eu estava por volta dos 17, 18 anos. 17 para 18 anos. E aí ele foi para as músicas. Ele pegou uma seleção de músicas internacionais, principalmente, porque na época a demanda era muito a música internacional. Pediu para que eu lesse ou que eu me comportasse como se estivesse ali num programa. Uhum. Eu fiz, né? Aí ele falou, seu inglês, nossa, seu inglês é perfeito. Na época eu estudava inglês, né? Já estava indo pro curso intermediário de inglês. Sensacional. Não tive erro nenhum. E, segundo ele, a voz ficou muito boa, ele me contratou. Uhum, Gostou de mim. E eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. A Rádio Estéreo meu primeiro Sul. trabalho. Que ano que foi? Oi? Qual ano que foi a sua estreia aí, no caso, na Estéreo Sul? Foi 87. 1987, legal, hein? Aí época boa pra trabalhar no rádio, só música boa que fazia sucesso. Meu Deus, o próprio Zé Maria diz isso hoje. Grandes músicas no rádio realmente tocando nessa época aí. Uhum, né? Legal. E eu comecei ali fazendo mesa de som. Ah, que show. Eu fazia mesa de som e a programação da Estéreo Sul era toda gravada. E era gravada meio no estilo da Rádio Mundial, um programa que existia na Rádio Mundial, 860 do Rio, que eu mencionei, que era o Super Night Mundial. Quer dizer, o locutor gravava em cima da música, ele fazia a cabeça da música. Ou seja, ele falava ali no comecinho da música, até que o intérprete começasse a cantar, e aquilo ali ficava gravado. Que joia. Levaria um tempo para explicar mais ou menos como é que funcionava esse esquema, mas era mais ou menos isso. A programação ficava pronta ali, em fitas de rolo, e os operadores iam alternando aquilo ali, e periodicamente a programação ia sendo mudada. Sim. Eu, da operação de som, comecei a gravar essas programações. Então eu entrava ali e falava o nome das músicas, o nome dos cantores, fazia a cabeça da música ali, e aquilo ali ficava gravado. Ah, legal, hein? Então ali eu já me tornei um locutor também. E comecei a gravar também propagandas. 87, 88 era um ano que eu estava estudando bastante, porque eu ia prestar vestibular na época, né? Ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Aliás, eu sempre fui para áreas completamente diferentes umas das outras, né? Então, tu percebes, né? Na época eu queria prestar para ciência da computação ou medicina, meu vestibular. Olha só. Tudo a ver com o rádio, Tudo a ver com o rádio, Tudo a ver. Mas o rádio ali batendo forte no coração aqui, né? Eu falei, faça o que eu fizer, eu não vou deixar de fazer o rádio. Eu havia parado um tempinho ali para realmente estudar por causa do vestibular, quando em 88 inauguraram a Panorama FM em Itajubá. Legal. Né? A Jovem já existia, mas eu não sei porque na época eu achava que eu jamais conseguiria entrar na Jovem, não sei. Porque eram locutores de peso que estavam passando por ali, já tinha passado o Bob Floriano, depois já tinham vindo locutores muito experientes ali, tipo Paulo Renato, tipo Renato Vita, tipo Cláudio Papa, que aliás foram professores meus, né? O Paulo Renato, professor de matemática, o Cláudio Papa, professor de química. Eu achava que não conseguiria. A Panorama era uma rádio iniciando, ela praticamente não tinha locutores. Eu fui bater na porta da Panorama. Aqui é o Chico Vasconcelos. Oi? É o Chico Vasconcelos aqui, pois não? O senhor quer trabalhar aqui na rádio? Exatamente. Aquela voz, aquele vozeirão, aquela voz emblemática, né? Saudoso. E me apresentei como Mário, que fiz a Estéreo Sul e tudo mais. Ele me contratou para fazer mesa de som como operador. Né? Legal, você passou pela Panorama, nem sabia. Tempo muito curto. Oi, Clebinho? Eu não sabia que você tinha passado pela Panorama. É um período rapidinho. muito curto. Não chegou a um ano. Porque eu também não poderia ficar, porque eu estava realmente ali, estava ficando complicado esse negócio dos estudos ali. Então eu
praticamente fiquei muito pouco como operador, ninguém me conheceu, eu não fazia locução, né? E logo saí. Em seguida, depois que eu já tinha prestado vestibular, eu já tinha passado no vestibular de ciência da computação, né? Lá na FEP, isso lá em Itajubá, aquela coisa do rádio. Tu sabes que rádio é meio pinga, né, Clebinho? Uma vez que a gente começa a fazer rádio... É uma cachaça. Rádio é uma cachaça. É uma cachaça viciante. De alguma forma a gente vai ter que manter o contato com aquilo. Vamos ter que ir para o Radiólogos Anônimos qualquer dia desse. Ai. Exatamente. Então, eu comecei a ouvir muito a Jovem e eu adorava a programação da Jovem. Né? Eu ouvia a programação, foi uma época que eu comecei a ouvir bastante a Jovem ali. Sim. E eu falei, por que não? Eu vou tentar, eu vou arriscar. Só que não tinha nada para mim lá não, Clebinho. Mas eu insistia. Eu ouvia não ali, não tem nada, a vaga tá completa, as vagas estão completas para locutores, para operadores, para seja lá o que for. Na época o Maximiano, né? Que ele era um diretor artístico lá dentro. Sim. Às vezes ele nem falava comigo, era a secretária, mesmo que já falava, olha, não tem nada, mas eu fui diversas vezes, Clebinho. Acho que chegou uma hora que eu venci pelo cansaço. Sim. Porque o Maximiano já não aguentava mais ver a minha cara. E deve ter pensado, esse rapaz parece que tá afim mesmo de trabalhar aqui, de fazer rádio, vou dar uma oportunidade para ele. Dá madrugada para ele. Vamos dar madrugada para ele fazer. Não foi de madrugada não, né? Por incrível que pareça, não foi. Nunca trabalhei de madrugada, mas gostaria. Tá aí uma experiência que eu não tive, viu? Entre as experiências do rádio, trabalhar de madrugada de repente e fazer AM também, né? Que delícia. Que foi uma grande escola para mim. Eu não consegui, né? Quem sabe lá à frente, vamos ver, né? Quem sabe. Mas a minha primeira função na Jovem FM foi praticamente um cargo criado pelo Maximiano ali, né? Que era trabalhar com as fichas de LPs da rádio. Porque lá na rádio existia um arquivo com fichas datilografadas por uma outra secretária que tinha ali, que tinha a secretária que trabalhava com a parte comercial e a outra com a parte mais artística, que era ligado ali com o Maximiano. Havia umas fichas para facilitar a vida dos locutores. Sim. Para que eles, para alguns locutores que de repente não tivessem um conhecimento musical muito grande, não soubessem o que tocar durante a programação, de repente estavam ali nas fichas. Né? Sim, que interessante. A música tal, o disco tal, a banda tal, o cantor tal, é bacana, isso aí dá para ser tocado. Então, essa secretária fazia as fichas, o Maximiano me contratou praticamente para continuar trabalhando com essas fichas. Cada LP que chegava na Rádio Jovem tinha que ser datilografado o nome das músicas, o tempo de duração, o nome do LP e tudo mais, e quais músicas eram tocáveis. Né? Que legal, hein? Isso aqui dá para tocar na programação, praticamente o LP todo, aqui não, aqui é só o que é hit de FM mesmo no momento, essa aqui é mais radiofônica, essa não é, esse LP não dá para tocar, porque não tem nada a ver com a rádio, já era tirado do estúdio, levado para o estúdio de gravação, guardado as 7 chaves e ninguém tocava, principalmente promocionais de rádio, né? Na época recebia-se promocionais, inclusive de música muito popular, ou de sertanejo, que não era exatamente o perfil da rádio que a gente trabalhava. Então esses LPs já ficavam trancados. Daí que eu comecei fazendo isso aí, Clebinho. Daí que você começou a conhecer muito disco, muito LP e muita música que a gente sempre fala, né, no WhatsApp, no grupo, né? Daí que você começou a expandir ainda mais aí, você lembra de Exatamente, de eu ia pontuar exatamente isso aí, porque eu comecei a expandir o meu horizonte musical a partir da primeira infância, como eu te falei, e na minha pré-adolescência ali, ouvindo muito a Rádio Mundial, eu criei um caderno, Clebinho, eu tinha um caderno que eu anotava o nome das músicas dos hits daquele ano, né? Quase como se fosse um Hot 100 da Billboard, né? Em cada página, né, do meu caderno. Sensacional. 82, 83, 84, tudo anotado, Clebinho. Olha só. Aí quando eu fui pra Jovem mexendo com essa enormidade de LPs, aí aumentou mais ainda.
que eu conheci mais bandas, conheci mais cantores, mais cantoras. Isso foi muito bacana. Posteriormente, eu comecei a fazer a mesa, operando o som na Jovem FM. Eu não me lembro agora na ocasião quem havia saído, e o Maximiano, na hora, ele... Não, você vai começar então agora a fazer mesa. Aquilo para mim foi a glória, né, Clebinho? Imagino. Que da hora. Dali fui pro estúdio de gravação também. O Maximiano estava saindo e deixou a cargo do Paulo Renato na época. Paulo Renato deixou o estúdio, foi passado para mim o estúdio de gravação. Eu fazia o estúdio de gravação, gravava os comerciais, aquela coisa toda, como eu te falei, em cartucho, aquelas cartucheiras, e fazendo operação de som. E logo em seguida, um pouco mais adiante, eu implorei pro Dr. José L. Mafra, na época, que me deixasse fazer locução. Sim. Que legal. Pô, eu quero. Porque não era a intenção. Já haviam os locutores ali e o Dr. Mafra achava que eu devia ficar apenas como operador mesmo. Mas os meus colegas de trabalho lá também apoiaram. Né? Na época, achavam que eu devia começar a fazer locução. Então eu comecei a ser treinado para fazer locução. E logo em seguida, isso já era mais para final de 89, já para 90, eu comecei a fazer locução na Jovem. Foi a primeira vez que eu entrei assim ao vivo, né, fazendo um programa de rádio. De rádio FM mesmo. E ali na Jovem eu fiquei um tempo, né, até pintar a Alterosa. Sim, foi quando eu te ouvi aqui em Pouso Alegre, né? Exatamente. E eu sempre comento isso com o Mário, né? Que gostava muito de ouvir a Transamérica, Alterosa, a Rádio Estéreo Sul também, que era de Cambuí, né? Na época que eu voltei para Pouso Alegre depois de ter morado um tempo em Poços de Caldas, né? E aí, na Alterosa, tinha um programa sensacional, que era o Rec Play, né? Que você fazia na época. Hoje nem cabe mais esse tipo de programa no rádio, né? Porque antigamente a loucura da gente era... Eu quero ter essa música para ouvir a hora que eu quiser. E gravava na fitinha cassete, né, Mário? Fala um pouquinho do Rec Play. Era o Rec Play, era um programa que fez... bastante sucesso, né, na Alterosa, daqueles anos 90 ali, em que eu me inspirei num programa da Nova FM, né, daqui de São Paulo. E era exatamente a intenção, era tocar a música para que o ouvinte pudesse gravar aquela música preferida. Era sensacional, né? Viu? A gente rolava a vinheta, aí tinha um espaço ali de mais ou menos alguns segundos para dar tempo de acionar o gravador para poder gravar aquela música, e gravava na íntegra, né? A gente não falava em cima da música, né? Tu se lembras muito bem disso. Porque a bronca de muitos ouvintes, né? Não pra gente que é de rádio, porque a gente até gostava, né? Era aquela questão de falar em cima da música, né? No finalzinho da música, entrar falando e estragava a gravação do ouvinte. Com o Rec Play foi solucionado o problema. É verdade. E ali... a audiência era muito grande, porque todo mundo queria gravar, né? Era uma forma, não se tinha internet na época ainda, não tinha o MP3, não existiam os streamings, não existia essa facilidade de download como hoje, né? É verdade. Então, enquanto o LP não era lançado no mercado de alguma forma, o CD, anos 90 a gente já pode falar do CD, o negócio era gravar, né, Clebinho? Gravar no rádio, deixar uma fitinha cassete ali pronta para poder gravar. Já então, aconteceu... Hein, Mário, já aconteceu do ouvinte, por exemplo, né, pedir uma música para gravar, depois você, né, capricha lá, solta a música, de repente o CD pula no meio da gravação do ouvinte? Já aconteceu alguma coisa assim? E como é que você entra no ar para pedir desculpa pro ouvinte que o CD pulou? Já aconteceu alguma coisa, alguma história aconteceu, assim? Clebinho. Aconteceu sim. Não, pelo menos comigo não várias vezes. Foi acho umas três vezes apenas, tá? Sim. Na época, até me lembro que uma música foi uma música do Jamiroquai, que foi Space Cowboy. Essa música saiu deslizando, porque a gente estava tocando o CD, eu acho que era... E foi simples, era alguma sujeirinha mesmo no CD e foi... Entendeu? Depois aí no final, pedi desculpa pro ouvinte
e disse que tocaria de novo, né, na íntegra para gravar, mas isso no outro dia, né, porque a gente tinha os outros pedidos para serem atendidos, né, mas comigo foi apenas essas 3 vezes aí, mas era uma coisa inevitável. Não tinha como, né, não tinha como fugir, né, rapaz? Ficar calça apertada no ar mesmo dessa aí, né? Exato. Mas aí é aquela coisa do locutor, a versatilidade do locutor, a gente saber tirar o sarro daquilo ali, conversar com o ouvinte e tudo mais e fazer ficar uma coisa bacana, até engraçada de repente. Né? Com certeza, né? Um improviso ali naquela hora, né, Clebinho? Eu ia até te perguntar de alguma gafe que você já chegou a cometer no rádio. Essa foi, na verdade, a gafe não foi sua, foi do CD lá que pulou, né? Mas você tem alguma história engraçada, alguma gafe no ar, alguma coisa engraçada que você lembra? Gafe, digamos assim, uma clássica, né? A gente sair de uma rádio e ir para outra, né? Falar o nome da rádio Alterosa FM e abrindo o microfone Jovem FM. Isso aí acontece geral, né? Com certeza. A gente fica muito tempo numa emissora, quando passa para outra, se não se policia, acaba falando o nome da concorrente. Isso aí aconteceu sim. Acontece muito, né? Toda vez que eu mudava de rádio, porque eu fiquei na Alterosa um bom tempo e depois retornei à Jovem FM. Eu cheguei na Jovem falando Alterosa FM. A sua última passagem pela Jovem parece que foi em 2011, 2012, alguma coisa assim, não foi? 2012, bem recente, quer dizer, eu passei pela Jovem FM por 3 vezes. Que legal, rapaz. Lá no início, lá no final dos anos 80, depois nos 90, né, início e final dos anos 90, e quando aí eu me transferi retornei para São Paulo. E aí aqui comecei a trabalhar profissionalmente como professor, né? De inglês, né? De inglês, né? Sim. E foi em 2012 que eu voltei a Itajubá. E aí eu comecei tive um período curto também, voltando a fazer a Jovem FM, quer dizer, agora já na década já dos anos aí 2010. 2010, né? Olha só, já, né, no rádio um pouco mais moderninho, né? Bem nos moderno. Anos 90. Tanto que eu fiquei um bom tempo ali no estúdio treinando com locutores, como mexer naqueles equipamentos todos, porque mudou muita coisa, né, da época que eu trabalhei, né, que eu trabalhei por lá. Sim. Inclusive já vinis abolidos, CDs abolidos, cartucheira nem pensar, tudo mudava. Vinis abolidos, cartucheira, isso aí abolido foi ótimo, viu? Tudo. Não tinha nada. Já era, né? Mas foi bacana. Mas logo aí eu retornei para São Paulo porque eu recebi uma outra proposta de trabalho, então acabei retornando onde continuo, né? Sim. Vivendo, né, esse tempo todo aí. Legal. Mas a minha vida em matéria de lugares que eu já vivi é meio a música da Legião Urbana, né? Aquela música, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Legal, pais e filhos. E nesse período aí eu morei no Rio também, né? Do Rio eu voltei para São Paulo, de São Paulo fui para Itajubá, de Itajubá vi agora para São Paulo, pelo menos agora parece que é aqui que eu tô ficando, né? E você nunca chegou a procurar trabalho assim em rádio nas capitais, hein? No Rio, São Paulo, Curitiba? Você nunca chegou a pensar, poxa, vou tentar alguma coisa, vou lá na Jovem Pan para ver? Você conhecer as rádios aí, com certeza você já, né, deve ter batido aí na porta, né? Mas entrar em alguma rádio por aí é bem, quase que impossível, né? Realmente e eu não sei hoje em dia, Clebinho, mas antigamente a concorrência era muito grande, e em capital, em cidades grandes como São Paulo, como Rio, como Belo Horizonte, né, Curitiba, a concorrência é grande. Se tu tiveres ali alguém que indique o famoso QI, né? Exatamente. Facilita, abre bem as portas. Com certeza. Ti. Eu procurei sim, Clebinho. Eu procurei a 89,
Isso logo bem no início dos anos 2000. Ah, legal. Inclusive foi uma época em que um locutor que trabalhou comigo na Jovem FM fazia a 89, que era o Eric, né? O Eric, que trabalhou na Educadora de Campinas. Bem conhecida, e várias outras. Ele estava passando pela 89 nessa época. Mas ele estava trabalhando e estava deixando a 89 nessa época. Sim. E não havia vaga, não tinha como. Bom, larguei mão. Fazendo um curso aqui em São Paulo, eu conheci o diretor artístico da Gazeta FM. Olha. Tanto que lá no grupo eu já mencionei um pouco isso. É uma longa história. Eu fazendo o curso conheci o diretor artístico da Gazeta. A Gaveta FM. Que é uma... Oi? A Gaveta FM, que a gente brinca muito. É ela mesma. Ai. Que é Gaveta. Rima, né? A rima é perfeita. O nome é bem parecido. Bem parecido. Gaveta. Das rádios populares, a Gazeta é uma das minhas favoritas, inclusive, né? E eu estava em negociação com ele para a gente fazer a Gazeta. Inclusive, ele queria fazer alguma coisa, um programa diferente comigo. Ele não queria que eu fizesse apenas uma locução, um programa assim, anunciando, desanunciando música, colocando ouvinte no ar. Ele queria fazer alguma coisa assim, com programas de entrevista e tudo mais. Ah, que legal. Seria bem a ideia seria essa. Um talk, de repente, programa né, talk. Em que eu participasse, ele participasse. Mas, na época, eu também recebi uma outra proposta de emprego e aí não que, para mim, era irrecusável, né? Sim. Na minha área, né? Num curso de idiomas aqui em São Paulo. E aí não daria tempo para fazer as duas coisas definitivamente, porque iria ficar bem cansativo, né? Já que eu ficava o dia todo nesse curso, né? Na época era o IASG aqui em São Paulo. Sim. E não daria. Eu falei, olha, vamos abortar esse plano, a gente retoma mais adiante quando eu conseguir me organizar direitinho. Mas nesse período, um período médio, ele saiu da Gazeta. Então voltamos à estaca zero. Eu não consegui mais. Não conseguiu mais. Aí, por volta de 2014, eu tentei a Metropolitana. Sim. Né? Foi uma época que eu estava vendo a Metropolitana, ela uma audiência, uma baita de uma audiência e tudo mais, com uma programação legal. Eu cheguei a ir a Metropolitana, mas não tive acesso ao diretor artístico. Como também havia me esquecido, eu tentei anos atrás, isso começo dos anos 2000, a Alfa também, Clebinho. Olha, já pensou, Alfa. Alfa. Mas ali, além de não ter uma possibilidade, a Alfa tinha uma predileção realmente por locutoras. As locutoras, né? É uma marca registrada da Alfa FM, né? Então não teria como, eu poderia fazer alguma outra atividade, desempenhar alguma outra atividade dentro da Alfa, né? Como de repente programador ou coisa parecida, mas não havia nada. Então o tempo foi se passando e eu fui ficando na minha outra profissão, né? Que é professor de idiomas, né? No caso do inglês. Até que chegou o Trilha Sonora, que nós inventamos aí, né, com a sua participação. Para quem não sabe, a gente fez um quadro no nosso programa Show da Manhã, que eu falei, poxa, Mário, você podia fazer, você é um cara que entende muito de trilha sonora, de música em geral e tudo. A gente, como a programação é popular, ia caber direitinho, né? O Mário Santana fazendo um resumo das trilhas sonoras das novelas, de filmes e tudo mais. Aí a gente fez mais ou menos uns 2 meses, até que chegou a Trilha FM de Pouso Alegre e derrubou nós, derrubou o nosso quadro. O mesmo nome. O mesmo que o Everson Henrique, o compadre, né? Chegou. Primeiro eu pensei, poxa, Trilha FM. Será que vai ficar meio confuso, né? Aí eu tenho um quadro Trilha Sonora na Super Rádio 90. Aí, de repente, um dos primeiros programas que eu vi o Everson Henrique fazendo. Olá, boa tarde, começando mais um Trilha Sonora aqui na sua Trilha FM. Vamos tirar imediatamente o Trilha Sonora do ar antes que nós tomemos um processo, eu e o Mário Santana. A gente não achou o nome, né?
Poderíamos ser processados, hein? Isso. Então é melhor tirar logo do ar, né? Aí foi quando eu pensei num outro nome, falei, vou fazer o Massa Sonora. Aí a Trilha FM virou Massa, aí não teve... Não, isso aí é brincadeira, isso aí é piada, né? Massa Sonora é piada. Massa Sonora, é o nome sonoro. Ó. É o nome bem sonoro. Mas não dá, com a Massa FM aí na área agora também já não dá mais. Não dá mais certo. É verdade. Olha, Mário, infelizmente o nosso tempo tá, né, já estouramos até o tempo aqui, mas foi incrível, que pena, mas né? já. Pois é, passou voando, né, o nosso papo aqui com o Mário Santana. Né? A gente nem vê o tempo passar, nem realmente, vê o tempo, mas foi maravilhoso. 50 e poucos minutos já aqui no ar, aqui, será que o povo tá ouvindo nós ainda? Mas com certeza tá, porque o pessoal também deve ter sentido a mesma coisa. Poxa, mas já acabou, né? Passa rapidinho. Ainda mais quando... Esperamos que sim, né, Clebinho? Esperamos que sim, né? Ainda mais quando aqui no Papo de Rádio, quem curte muito mesmo é a galera que gosta de rádio e que deve ter, né, com certeza curtido um pouco essa história sensacional do Mário Santana, né, que trabalhou nos anos 90. Muito obrigado, Clebinho. Eu quero aproveitar e deixar um abraço para esses profissionais de rádio aí da região, também ouvintes, né, que possam estar ouvindo, né, ter ouvido aí o programa, deixar um grande abraço para aqueles que se lembram de mim, né, pela passagem aí do sul de Minas, sobretudo pela Alterosa FM, né, que tinha um alcance em várias cidades aí do sul de Minas, né, onde a gente até esteve presente em eventos. Outra hora, no outro, talvez, Papo de Rádio 2, a gente conte essa outra parte da história. Você trabalhou como DJ também, né? DJ. Exatamente. Mário Santana. Que é uma outra história, outra parte, né, paralela do rádio ali. Mas para quem se lembra e curtia a gente, né, como você curtiu a gente na Alterosa, né, de repente a gente serviu aí de uma fonte de inspiração, né, para que vocês todos ingressassem no rádio, um grande abraço, né, e um carinho muito grande para todo mundo. Maravilha, Mário, obrigado mesmo aí pela sua participação aqui no Papo de Rádio, e é muito especial para mim também, né, ter aí esses grandes comunicadores aí como amigos da gente, né, que a gente troca ideia hoje, né, eu que tive também, assim como você, não brincava de nada, só brincava de rádio e gostava de ouvir rádio na adolescência, né, os meus amigos da adolescência eram os locutores que ficavam lá conversando, fazendo companhia, né, e hoje são amigos aí da fase adulta, né, que a gente conversa de verdade, né, e logo a gente vai trombar aí, né, pessoalmente, vai se conhecer pessoalmente aí e tomar um café. Com certeza. Nas padarias aí em São Paulo, assim como o Edmauro já né, conheceu você pessoalmente, nosso amigo Ed Moreta, que deve estar lá ouvindo a gente também, né? Conheceu do Bar da Maria, comendo pastel. Vamos comer um pastel. Um pastel, né? Tá certo. Maravilha, Mário. Pastel daqueles aqueles grandes, né? Parece que não acaba nunca. Já vale para uma refeição. Já vale uma refeição, né? E sucesso, viu, Mário? Sucesso para você, né? Em todas as áreas aí que você estiver atuando aí, né? Agora na parte de veterinária, enfim, nos cursos de inglês aí, nos seus empreendimentos aí, sucesso para você sempre. E, claro, né? Com certeza bate, né, aquela saudade, quem sabe um dia, né, surge aí uma oportunidade para o Mário Santana estar de volta nos microfones aí, né? Com certeza. Estamos abertos, né? Sempre abertos à oportunidade. Isso né? aí. Ainda mais nessa nossa profissão do rádio, nunca nos falta trabalho. E a idade não é empecilho nenhum, né? Então, eu fico aberto às possibilidades. Gostaria, quem sabe lá na frente a gente não volta no rádio, ou até mais cedo do que a gente imagina. Né? Isso aí. Então, estamos aí. Quero te agradecer também e faço minhas as suas palavras. Te desejo muito sucesso, Clebinho, muito sucesso e parabéns por todo esse trabalho que tu desempenhas aí no rádio no sul de Minas. Valeu, Mário, muito obrigado. Essa foi a edição mais longa aqui do nosso Papo de Rádio. Acho que sim, 54 minutos e pouco, por aí vai, rapaz. Eu acho que é quase uma hora diretaço aqui, viu? De bate-papo gostoso no rádio.
Grande abraço, então, Mário Santana, nosso convidado de honra aqui de hoje, do nosso Papo de Rádio desta semana. E semana que vem tem mais, hein, galera? Forte abraço aí! Papo de Rádio. Papo de Rádio.